Ao pensar na chamada da igreja para refletir a graça e a sabedoria de Deus, Paulo se ajoelha diante do Pai e intercede mais uma vez por essa igreja universal. Ele ora para que ela possa ser arraigada e alicerçada em amor, para poder compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Esta oração intercessória é semelhante à outra anteriormente feita na mesma epístola, visando o grandioso plano de Deus para com a sua igreja. Em ambas orações, Paulo pede que Deus aumente a compreensão dos crentes com relação à sua redenção e ao poder espiritual operante neles. O propósito da igreja é declarado mais uma vez em Efésios, capítulo 3, versículo 21. E é que Deus seja glorificado por meio dela. Tal propósito não se limita aos crentes do século I. Estende-se para todos sempre, abrangendo, portanto, a nossa geração. Eu convido você para estar comigo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Paulo estava preso em Roma, só que Paulo não estava inativo. Paulo estava sobre cadeias, mas a sua alma não estava acorrentada. Paulo estava livre, porque ele entendia que mesmo preso em Roma, o seu homem interior conseguia admoestar, doutrinar e interceder pelos santos. O corpo de Paulo poderia estar recluso dentro de uma prisão domiciliar, mas ele poderia com certeza dobrar os joelhos e orar a Deus. Eu convido você para estar comigo durante toda esta aula. Eu tenho uma palavra muito boa da parte de Deus, mediante a uma das maiores intercessões da história bíblica. Fica comigo. Após a vinheta, nós vamos entender uma palavra de Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. Estamos aqui mais uma vez para trazer um auxílio, um subsídio, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 a lição que carrega o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Nós estamos aprendendo a cada domingo na Escola Bíblica Dominical uma narrativa reveladora e abençoadora da parte de Deus através da vida do apóstolo Paulo na sua carta à igreja que estava em Éfeso. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós chegamos à lição de número 10, que tem data de 7 de junho de 2020 e carrega o tema A Intercessão pelos Efésios. Eu tenho a certeza de que esta aula ela vai ser bênção de Deus para a sua vida, você que acompanha o nosso canal, que acompanha neste momento esta ministração. Eu tenho muita alegria de dividir com você aquilo que eu recebi de Deus mediante ao estudo desta lição bíblica, que com certeza vai produzir edificação para você. Nós temos a certeza que a lição de hoje nós vamos entender a eficácia da oração intercessória. Como eu já introduzi, Paulo estava preso em Roma, mas Paulo ele tinha a liberdade de orar. Imagine você, o soldado romano, vendo Paulo ali escrevendo, no pergaminho, no papiro, com a pena na mão, e após Paulo terminar de escrever, terminar o capítulo 3 até o versículo 13 da epístola, Paulo dobra o joelho e vai interceder pelos irmãos efésios. Eu tenho a certeza de que os homens, eles colocaram Paulo atrás das grades, mas não puderam enjaular a sua alma. Os homens colocaram algemas em Paulo, mas não algemaram a palavra de Deus que estava em seus lábios. Eles proibiram Paulo de viajar, visitar, pregar, ir às igrejas, mas não impediram Paulo de dobrar os joelhos e orar pelas igrejas. Então nós vamos entender o tema de hoje, dobre a sua atenção neste momento, a intercessão pelos efésios. A primeira coisa que eu quero trazer de ensino para você é
o tema da lição, o significado da palavra intercessão, que vem do latim intercedere e significa intervir e estar entre algo. Nós vamos já entender este significado. Ou seja, o que é interceder, presbítero Luciano? É se colocar no lugar do irmão, é sentir a dor, a necessidade do próximo. Ou seja, Paulo se torna, aqui nesta oração, um mediador entre os irmãos efésios e Deus. Há quem diga que a maior prova de amor é alguém dobrar o joelho e interceder pelo outro. Então nós vamos entender que a intercessão é você se colocar no lugar do irmão, é você sentir a dor, é você sentir a necessidade do irmão, é você chorar juntamente com o irmão. Nós vamos entender que o ministério da pregação, Paulo não poderia estar diante da igreja fisicamente, mas ele estava exercendo na sua plenitude o ministério da intercessão, que é um ministério tão importante para a igreja odierna. Você que está aí do outro lado, pode não ter recebido a graça de Deus para pregar em um púlpito, para falar diante de multidões, para receber uma palavra reveladora, iluminada e falar aos homens, mas você recebeu um ministério tão importante que é o da intercessão. Quando nós falamos em intercessão, já lembramos logo do ciclo de oração da nossa igreja. Nós somos pentecostais, assembleianos e sempre falamos que o ciclo de oração ele é uma coluna forte da igreja, porque os obreiros, o pastor, a igreja precisa dos intercessores. Então hoje nós vamos entender este ministério tão importante que Paulo desenvolveu. Pois bem, querido, após discorrer sobre o tema da lição, nós vamos falar sobre o texto áureo, que está em aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo inicia, usando a expressão por causa disso. Se você voltar no versículo 1 do capítulo 3, você vai ver que Paulo dá uma parada e ele discorre sobre algumas coisas. Ele vai falar sobre a revelação, que estava oculta, que era a igreja, o mistério que estava oculto, porque não dizia assim, que foi revelado. E já no versículo 14, Paulo vai dar continuidade. Ele diz por causa disso, ou seja, tudo aquilo que Paulo falou no capítulo 1, no capítulo 2, iniciando o 3, Paulo vai dar continuidade. Ele vai agora dobrar os joelhos, como diz aqui o versículo, e nós aprendemos que o judeu, como Paulo era, ele não tinha o costume de orar de joelhos. O judeu orava em pé, de mãos levantadas. Nós temos textos na Bíblia que provam isso. E quando um judeu chegava a dobrar o joelho, era sinal de humilhação, de reverência. Ele era impactado por algo muito mais profundo para que ele pudesse, então, dobrar os joelhos. Então, Paulo aqui, ele se prostra diante de Deus. É uma súplica extrema. É uma súplica angustiosa. Logo, o posicionamento de Paulo em dobrar os joelhos nos traz a seriedade e o compromisso daquela intercessão que Paulo iria fazer. Bem sabemos que a Bíblia não traz regras concernente à posição de orar. Nós temos textos na Bíblia de homens orando em pé, sentados, até deitados. Porém, quando Paulo dobra o joelho, exteriormente ele está demonstrando a forma de como o seu homem interior está se apresentando diante de Deus. Então, orar de joelho dobrado é importante. Sim, é sinal de submissão, de prostração diante de Deus. É um costume bom. Se você puder orar de joelho, ore, certo? Porque, de fato, você vai estar demonstrando, através do seu corpo, do seu homem exterior e também do homem interior, uma submissão maior diante de Deus, uma reverência, uma humilhação. Jesus, no Getsêmani, ele orou de joelho. E continuando o versículo, diz assim: perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, Paulo, ele vai orar ao Pai, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós devemos orar ao Pai em nome do Filho, direcionados pelo Espírito Santo. Quando ele chama de Pai, ele faz menção ao Deus Criador, ao Deus Governador, ao Deus Preservador, certo? O Pai de tudo, o Pai de todos, o Criador, o ser incriado, que é o nosso Deus. Então preste atenção. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
É importante frisar aqui que a palavra pai no grego, aqui nesse texto, é pater, e a palavra família é pátria. Logo, família, pátria vem de pater. Logo, nós entendemos que Jesus, sendo filho do Deus Pai, o Deus Pai é o pai de todas as famílias da terra. Ou seja, apesar de toda família ter um líder, naquela época bíblica tinha um líder de um clã, como Jacó, como Isaac, como o próprio Abraão, é chamado de patriarca. O nosso Deus, ele é o pai de todas as famílias, ou seja, ele é o pater de toda a pátria, as famílias que existem. Aí ele diz, nos céus e na terra toma o nome. Existem duas interpretações concernente a toda a família nos céus e na terra. Primeiro, família dos céus, podemos entender que são os anjos, que estão nos céus, como seres celestiais, é parte da família de Deus, da nossa família, porque um dia iremos viver todos juntos nos céus, certo? E aqueles que estão na terra são os santos. A outra interpretação de família nos céus faz menção aos santos que já morreram, que estão em um lugar mais elevado do que nós, e os santos que ainda estão na terra, que compomos uma só família. Pois bem, a verdade prática diz, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Primeira coisa, devemos interceder, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 ao 4, Paulo diz a Timóteo que nós devemos orar, por todos os homens. Então logo nós aprendemos que é dever do crente, é dever do salvo interceder, é um dever nosso, certo? Paulo nos ensina aqui, nós vamos aprender com a teologia paulina que é um dever de cada crente interceder pelos seus irmãos, pela sua família, pelos governos, por todos aqueles que precisarem de uma intercessão, de uma mediação, de uma representação diante de Deus. Ele diz mais, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Preste bem atenção. Devemos interceder pelos eleitos. É uma coisa que eu quero destacar aqui, irmão, que o crente salvo, ele não é candidato. Nós já somos todos eleitos. Aleluia! Eleitos por Cristo e em Cristo, graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder. Então Paulo vai interceder esta oração. Uma das questões que Paulo apresenta a Deus, um dos motivos era que os efésios fossem revertidos do poder do Espírito Santo. Para quê, irmão Luciano? Porque nós prezamos do poder do Espírito Santo. Prezamos do poder que vem do alto. Eu quero dizer para você, nós estamos em um período de quarentena devido a esta pandemia que nós estamos enfrentando, mas o mundo espiritual não entrou em quarentena. Satanás, ele não descansa. Eu costumo dizer que o cartão de ponto de Satanás, ele é cheio, é lotado de hora extra, porque ele não para. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que nós precisamos deste poder. Para quê? Para guerrear no mundo do espiritual, para vencer as tentações, as tribulações, o mundo, a carne e Satanás. É importante que nós venhamos buscar esse poder para nós, interceder pelos nossos irmãos e pela nossa igreja, para que a nossa igreja venha estar cheia deste poder de Deus para vencermos no campo do espiritual. Aí, terminando, ele diz, vivem em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, nós vamos entender que, mais uma vez, Paulo ora para que haja comunhão, para que haja unidade entre os membros do corpo, entre as pedras do edifício, entre os componentes da família universal que é a igreja, e exercitem o amor de Deus. Nós vamos entender que ele ora para que os irmãos efésios compreendam, cheguem ao entendimento desse amor de Deus, revelado à humanidade através da morte de Cristo, toda a obra redentora, e assim eles exerçam este amor para com o seu irmão, para com o seu próximo. Amém? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, nós vamos trabalhar o capítulo 3, do verso 14 ao 21. Vamos fazer aqui uma exegese, extrair, exaurir desse texto aqui as aplicações dos tópicos da lição que o comentarista tem colocado aqui para nós.
Nós temos o objetivo geral que diz apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Temos 3 objetivos específicos, que é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos, né? Quero dizer para você que você tem pedido algo a Deus, o que você tem pedido para você parece que é impossível, né? É aquela oração que a gente faz assim, mais meio desconfiado, como dizia um certo pastor, certo? Mas Deus, ele tem poder de realizar muito mais além daquilo que nós pedimos, querido. É por isso que eu quero profetizar na tua vida, neste momento, que Deus tem para tu é muito maior, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você tem orado, tem pedido, tem sonhado, né? Quem não lembra de Ana, que orou no templo, foi confundida com uma mulher embriagada pelo sacerdote ali, certo? Pedindo um filho. E a Bíblia diz que após nascer Samuel, Ana teve outros filhos. Então Deus, ele nos dá muito mais, infinitamente acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora nós vamos entrar nos tópicos e seus subtópicos da lição e extrair daqui umas aplicações, umas explicações práticas para você, professor da EBD, para você, superintendente, certo? Eu vou aqui pegar os pontos principais, de mais relevâncias, a saber, como eu sempre falo, toda a lição é importante, mas devemos ter essa sabedoria para que venhamos, assim, aproveitar um bom tempo, certo? Para que você entenda algumas verdades. Então vamos lá. O primeiro tópico da lição diz, corroborados com o poder do Espírito. E o primeiro subtópico diz, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e iluminadas bênçãos. Então Paulo compreende que Deus é o detentor de tudo, que Deus, ele tem o poder, ele exerce o domínio, o governo sobre todas as glórias. E aqui ele diz mais, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Ou seja, Paulo pede aqui, olha só, 4 dádivas, ele pede, ele intercede em prol da vida dos Efésios. Primeiro, fortalecimento com poder, que eles fossem habitados por Cristo. Nós vamos aprender que esta palavra habitação no original não é visitar, é morar. Deus não quer te visitar, Deus quer morar em você. É importante isso aqui. Vamos lá. Que compreenda o amor divino, porque só se pode dar algo quando você recebe, quando você compreende, certo? E quarto, que eles tenham um pleno desenvolvimento espiritual, ou seja, que eles cresçam, que eles não fiquem para sempre meninos na fé, mas que eles cresçam em plenitude, que eles tenham um crescimento completo, uma estatura perfeita espiritualmente. Após Paulo solicitar essas 4 dádivas, nós vamos entrar aqui no segundo ponto do primeiro tópico, que é fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Nós vamos entender que Paulo intercede aqui pelo homem interior. O homem interior é composto de coração, mente e vontade. Preste bem atenção. A intercessão de Paulo não foi por bênçãos externas, por bênçãos perecíveis, por bênçãos materiais. Aí você diz, irmão Luciano, eu não posso pedir bênçãos externas, bênçãos materiais? Pode. Só que nós vamos entender que Paulo, ao orar pelo homem interior, né, para que Deus fortalecesse o coração, a mente e a vontade do homem interior, Paulo entendia que quando o nosso homem interior está bem com Deus, está cheio deste poder, a nossa parte externa, o mundo físico, nós vivemos bênção da parte de Deus. É acrescentado, como diz na palavra, quando nós estamos vivendo o reino, buscando o reino, as outras coisas que nós necessitamos, elas são acrescentadas em nossa vida. Então é importante que a intercessão de Paulo foi pela vida espiritual dos irmãos Efésios, né?
Tem gente que quando dobra o joelho, é pedindo isso, é pedindo aquilo, é pedindo chave de carro, é pedindo casa, é pedindo emprego, é pedindo aquilo. E muitas vezes o homem interior dele está enfermo, está precisando ser tratado, certo, querido? Quando nós estamos bem internamente, o mundo externo, tudo se torna mais fácil de conquistar. Tudo se torna mais fácil de alcançar. Devemos interceder sempre para que Deus trate o nosso homem interior, né? Interceder pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, por todos aqueles que precisam ser tratados. Paulo ora pelo homem interior. Olha só. E mais que ela fosse continuamente revigorada com poder. Ou seja, ele fala que a igreja deveria ser continuamente revigorada com poder. Essa questão de se encher do poder de Deus é algo contínuo. Nosso homem interior precisa de uma manutenção diária, certo? Precisa ser continuamente revigorado diariamente, ou seja, nós devemos ter uma vida devocional diária para com Deus, uma vida de oração, de leitura das Escrituras. Devemos colocar todo dia óleo na lamparina. A oração de ontem, a intercessão de ontem, foi para ontem. Hoje, nós temos uma nova guerra, um novo leão para matar, um novo desafio, certo? Então, essa manutenção, este fortalecimento tem que ser feito diariamente, porque senão, querido, o homem interior ele enfraquece. É por isso que Paulo pede que esse poder fosse contínuo, né? O fogo ardesse continuamente sobre o altar sem se apagar. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior, né? Nós só conseguimos vencer as batalhas, as milícias espirituais com poder, né, que vem do Espírito Santo. Nós, sozinhos, não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos vencer Satanás, não conseguimos vencer a carne. Nós precisamos deste poder, certo? Preste bem atenção. Aí você pergunta, irmão Luciano, por quê? Deixa mais claro por que nós precisamos deste poder. Primeiro, porque nós somos fracos. Sem a ajuda de Deus, nós não vencemos o mal. A primeira coisa, porque nós precisamos deste poder, é porque nós somos fracos. Segundo, para vivermos em santidade. O nome já diz Espírito Santo. É Ele que nos santifica, através da palavra de Deus, né? Então, para ter uma vida de santidade, nós temos que ter este poder. Nós não conseguimos um padrão de santidade sem estar cheio deste poder do Espírito Santo. Terceiro, para vencer o diabo, o mundo e a carne, que são aí nossos três grandes inimigos, né? Quarta coisa, porque precisamos de poder para vencer as tentações e as tribulações. Querido, todo dia tem luta, todo dia tem tribulação, todo dia tem adversidade e todo dia nós temos que estar cheio deste poder para vencer. E quinto, nós precisamos deste poder para pregar o Evangelho. É isso mesmo, precisamos deste poder para pregar o Evangelho. Jesus, ele precisou, ele viveu, ele operou sinais através deste poder. Em Atos capítulo 10, versículo 38, eu vou ler o texto. Atos capítulo 10, versículo 38. Olha só como Jesus precisou deste poder para realizar com excelência o seu ministério aqui na terra. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos lá. Atos capítulo 10, verso 38. Olha só o que Pedro diz na casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, está aqui na minha versão, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, querido? Então nós precisamos deste poder para vencer a carne, vencer o diabo, vencer o mundo, para ter uma vida santificada, para vencer tentação, tribulação. Eu quero dizer para você que este poder está disponível para você, para a sua igreja. Então seja um intercessor, interceda pela sua igreja local, pelo seu líder, para que Deus derrame este poder sobre a vida dos irmãos, sobre a vida do teu pastor, para que a palavra que ele venha pregar venha ser uma palavra poderosa. Amém? Vamos continuar. E agora, querido, nós chegamos ao terceiro subtópico do primeiro ponto que diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Né? Uma coisa que eu quero dizer para você é que Cristo não quer visitar você, né? Alguém diz assim, eu fui visitado por Deus. É bem certo que sim, você pode receber uma palavra, uma revelação da parte de Deus, mas Deus não visita crente, Deus habita no crente.
nós vamos entender que a palavra habitar, olha o que diz aqui, o verbo grego é kataoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então devemos orar para que a nossa igreja venha a ser cheia da presença de Deus, para que Cristo esteja dentro da nossa igreja. Lembra daquela igreja de Apocalipse? Que Cristo dizia, eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja, certo? Aquela mensagem ali não é para o ímpio. Né? Quantas vezes eu já preguei dizendo, deixa Cristo entrar na porta do teu coração, certo? Só que ali era Cristo do lado de fora. Então devemos orar para que Cristo habite, interceder para que Ele esteja nos nossos cultos, nas nossas escolas dominicais, na vida de cada crente, de cada membro desta família. Deus, Ele quer habitar, certo? Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 23. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Certo? Não é vir passar uns dias, não é vir passar um mês, não é vir passar um ano. Viremos para ele, e faremos nele morada, né? No original, adentrando mais profundamente o significado desta palavra, a habitação, nós entendemos que significa alguém que chega numa casa e tem a liberdade de mudar a mobília, tirar a sujeira, ajeitar alguma coisa que está errada. Então é nesse sentido, Cristo chega na nossa vida, Cristo chega em nossas igrejas e conserta tudo que está fora do lugar, coloca no lugar e habita ali de uma forma plena e abençoada. Então Paulo intercede para que Cristo habitasse ali no meio dos irmãos efésios. Ore pela sua igreja, interceda para que a presença de Cristo venha a ser intensa na vida de cada irmão, no meio do corpo coletivo e assim nas reuniões, nos cultos, em todos os trabalhos. E com isso, meus irmãos, nós vamos adentrar agora no segundo ponto da lição, que diz, arraigados e fundados em amor. Nós vamos entender que Paulo aqui faz a comparação, que quando ele usa o termo arraigados, ele faz menção a uma árvore que tem as suas raízes bem sólidas, bem penetrantes no solo, aonde retira os nutrientes para a subsistência da árvore em si e assim jogar o seu fruto. Estar arraigado é ter raízes seguras, raízes firmes, E ele diz, e fundados em amor. Ele faz menção ao fundamento, a um edifício, que tem o seu fundamento sólido, As duas falas, a escrita, tanto de arraigados como fundados, é a figura de firmeza, certo? De algo que está seguro. Então vamos lá. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã, certo? Nas escrituras, o amor é atributo divino. Primeira coisa, este amor aqui é o ágape, que é o amor de Deus para com o homem. Nós sabemos que existe o philos, ou phileu, que é o amor de o homem para com o seu próximo, o amor de irmão, o amor fraternal, e existe o eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, certo? Um amor de enlace, de comungação. Este amor que nós vamos tratar aqui, certo? É o ágape, o amor de Deus, e também o fraternal, de irmão para irmão. Então vamos lá. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, Quando nós lemos ali as 9 virtudes do fruto do Espírito, nós observamos que o amor é a primeira, Por quê, irmão Luciano? Porque o amor é o terreno onde se desenvolve todas as operações do Espírito Santo. Então, primeiro devemos desenvolver o amor, certo? Conhecer este amor e praticar este amor para que as virtudes do Espírito Santo, elas venham ser desenvolvidas nesse terreno que é o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor, Que não seja um amor temporal, um amor passageiro, um amor fingido, algo arraigado, algo fundado, é algo permanente. Significa um amor verdadeiro,
um amor que não se abala por qualquer coisa, um amor que não é levado por qualquer onda, por qualquer tempestade, por qualquer crise, por qualquer alvoroço, certo? É isso que Paulo está dizendo, é firmeza, semelhante, né, à construção que é edificada na rocha e à construção que é edificada na areia. Nós devemos ter o nosso amor na rocha, devemos ter raízes para que quando vier a tempestade, quando vier o vento, as tribulações da vida, nós venhamos permanecer firmes. É importante isso, desenvolver esta virtude chamada amor. E o segundo subtópico diz, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Primeira coisa, nós só podemos praticar algo quando nós compreendemos. Quando chega ao nosso conhecimento, preste bem atenção. Nós não podemos praticar uma coisa sem antes chegar ao nosso conhecimento. É aplicável também a questão da palavra, lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10. A Bíblia diz que Esdras ele se propôs a buscar a lei do Senhor, a praticar a lei e a ensinar, né? Primeiro ele buscou, ele conheceu, ele viveu intensamente as Escrituras e depois ele passou a praticar e a ensinar, certo? Então, a oração de Paulo, a intercessão é para que eles viessem compreender este amor para poder praticar, certo? Conhecer. Então, vamos lá. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. É aquele que eu já falei anteriormente. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Ou seja, Paulo aqui, ele ora para que venhamos entender, né, a dimensão do amor divino. Ele fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu pesquisei muito isso aqui, certo? E trouxe aqui uma explicação concernente a esta dimensão do amor de Deus, né? Que é dividida aqui em 4 subdimensões, eu vou usar esta expressão, certo? Que Paulo diz, né? A ideia centrada do pedido provém de 2 ideias. Primeiro, compreender e conhecer, né? A primeira sugere compreensão intelectual, certo? Representa a posse de alguma coisa, ou seja, tornar sua propriedade. É o que Paulo está pedindo aqui. Já o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Preste bem atenção. Portanto, a súplica de Paulo aqui implica que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele, né? Então, essa questão que Paulo fala acerca de compreender e conhecer é de você tomar a propriedade disso aqui e você viver, ter experiência. Não é conhecer teoricamente, é você conhecer na prática, é aquilo que eu falei. Nós só podemos praticar algo, né, e passar a outras pessoas algo quando nós compreendemos, né, e vivemos aquilo de uma forma prática. Então nós vamos entender as dimensões deste amor, né, que Paulo, ele ora para que eles viessem compreender e para que eles viessem conhecer da parte de Deus. Primeiro, largura. O amor de Cristo é suficiente largo para abranger a totalidade da humanidade. Que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos, né? O amor de Cristo, ele é largo bastante, preste bem atenção, para abranger a totalidade da humanidade, né? A largura dele, como diz no popular, abarca todos os seres humanos. Então Paulo está orando para que nós, né, a igreja daquele século, viesse compreender, e os irmãos deste século, a largura do amor de Deus. E segundo, o comprimento, né, suficiente, comprido para durar por toda a eternidade. Ou seja, o amor de Cristo, ele não termina. Não é como uma quilometragem que você tem que chegar de uma determinada localidade para outra, uma linha de chegada. Não, ele é comprido, ele não termina, ele dura por toda a eternidade. Maravilha conhecer isso aqui, irmãos, saber que o amor de Cristo não termina, glória a Deus. Aí ele fala da profundidade,
que é o quê? O amor de Cristo é suficiente, profundo para alcançar o pecador mais degradado. Eu achei por bem trazer essa interpretação, né, que o amor de Cristo é profundo, tão profundo o suficiente para alcançar o pecador que está no mais vil estado de pecaminosidade, né? Então o amor de Cristo vai lá, nós aprendemos aqui que no tocante à salvação, a graça de Deus, não importa o que você praticou, não importa o que você fez no passado, o amor de Deus te alcançou, né? A igreja ela é cheia de ex, né? Ex-drogado, ex-prostituta, ex-bêbado, ex-ladrão, ex-mentiroso, né? Pessoas que estavam no fundo do poço e que a sociedade dizia, não tem como sair daí, não tem como ser alcançado, mas o amor de Deus foi lá e arrancou de lá e colocou nesta família, né? Fez uma pedra desse edifício, um membro, colocou nas regiões celestiais. E quarto, ele fala sobre a altura do amor de Deus, né? Essa dimensão. O amor é suficiente alto para nos levar ao céu. Olha só, o amor de Cristo, ele é tão alto que ele nos leva ao céu, ou seja, nos tira lá de baixo e nos leva para cima. Eu vou ler uma referência de João, capítulo 17, versículo 24, né? João 17, versículo 24, que diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha só o tamanho da imensidão, da dimensão do amor de Cristo, né? Russell Shedd, ele escreveu dizendo, ele entendeu que a largura do amor de Cristo abrange membros de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então aqui nós concluímos esse segundo subtópico e vamos agora para o terceiro tópico do segundo ponto da nossa lição bíblica. Querido, e o terceiro subtópico do segundo ponto diz: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a questão de consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Ou seja, só através do Espírito Santo nós podemos ter essa iluminação para compreender a grandeza do amor de Deus, certo? É bem enfatizado isso aqui nesta carta, que não é mente humana, não é conhecimento acadêmico, não é pesquisa científica, é o quê? É o auxílio, é a revelação do Espírito Santo para que venhamos compreender a intensidade deste amor. Então, Paulo está orando para que Deus envie o Espírito Santo, né, e capacite os irmãos efésios para que eles venham compreender a intensidade deste amor. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo das vossas orações por mim a Deus. Né? Então, Paulo aqui entende que é necessário receber, certo, este amor do Espírito, esta capacitação, este auxílio para compreender estas verdades. Ele diz mais aqui: a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Ou seja, após compreender este amor, após receber o auxílio do Espírito Santo e compreender as dimensões deste amor, nós devemos agora praticar, ou seja, amar o nosso próximo, certo? É aquilo que eu volto a dizer, nós compreendemos para depois praticar no meio dos nossos irmãos, na nossa igreja, por onde nós andamos, no nosso lar. E nós vamos ler uma referência aos Hebreus capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, aos Hebreus capítulo 6, versículo de número 10. Né? Na sala a gente lê muita referência, é muito bom, vamos lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Né? Então o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos servir os nossos irmãos. Santos aqui são os crentes, são os membros desta família. Somos nós, né? Certo? Servir os nossos irmãos em amor. Ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, certo? Então devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 7. Vamos ler mais uma referência. Diz assim a Escritura: Amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a prática do amor é uma manifestação externa de que você é nascido de novo, de que este amor de Deus, ágape, se tornou conhecido a você, você compreendeu, você viveu, você teve experiência com Deus e agora você pratica este amor para com o seu irmão. Aí, terminando. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o homem sozinho não consegue exercer este amor para com o seu próximo. Ele precisa da capacitação do auxílio de Deus, do Espírito Santo. É por isso que ele ora para que eles sejam cheios da plenitude de Deus. E aqui eu destaco a palavra plenitude, que vem do grego pleroma, que significa número completo, abundância, né? Fazendo aqui uma ilustração para você entender melhor, é algo que significa mais ou menos um navio com carga completa, né? E tripulação total, certo? É algo pleno, é algo abundante. Faz menção também a uma cidade sem casas vazias, ou seja, completas de habitantes. Amém? Então, Paulo orou para que venhamos ter essa plenitude, esta abundância, certo? Para amar, para praticar este amor. E com isso, chegamos ao final do segundo tópico e vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Preste bem atenção. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Eu vou destacar aqui algumas coisas para a gente já ir para a finalização da nossa aula. Está sendo bênção para você? Dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Semanalmente tem aula da EBD, nós fazemos aqui no canal review de livros, né? Unbox, trazemos palavras abençoadas, pregações, muita coisa boa da parte de Deus. Então se inscreve, você que já é inscrito, envia esse link aí para os seus irmãos da sua igreja e nos ajude a continuar aqui no YouTube pregando a palavra de Deus. E o primeiro ponto do terceiro tópico diz: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Então Paulo já vai concluir a sua oração, né, adentrando aqui já o versículo 20, o versículo 21, e nós aprendemos que quando nós oramos pedindo algo a Deus, certo? Nós não imaginamos, a nossa mentalidade não alcança, não processa, certo? O quanto Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso é importante, irmão. Aí ele termina: essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos, certo? Vamos ler Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 9. Os pensamentos de Deus são muito mais acima do que o nosso. Isaías 55, versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra de Deus direcionada ao seu povo, a nós, neste presente século. E nós continuamos lendo aqui o comentário que diz: desse modo o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Olha só, preste bem atenção, eu quero deixar um conselho a você: ore com ousadia. Não é colocar Deus na parede, certo? Mas ore intensamente, crendo que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pede, daquilo que você anseia, daquilo que você sonha. Isso é uma realidade, certo? Tem gente que ele tem uma vida vazia porque ele só apresenta um copo diante de Deus. Só apresenta aquela taçazinha, entendeu? E tem outros que têm uma vida abundante na esfera espiritual, material, porque eles apresentam várias vasilhas. Eu aprendo, querido, lá naquele milagre da viúva, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, quem não conhece, que ela vai até o profeta Eliseu,
dizer que o cobrador, ele estava requerendo seus filhos para serem escravos, como dizia a lei, porque seu marido morreu devendo, né? Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, ela disse, eu só tenho uma botija com azeite. Ele disse, vai, pede para ti vasilhas emprestadas e não poucas. Olha só o segredo do milagre. Ela foi, pediu vasilhas ali para os vizinhos. Imagina se ela não tivesse um bom relacionamento, né, com os vizinhos. E ela entra para dentro de casa, segue a instrução, né? Seguir a instrução, obedecer a palavra, precede o milagre. Aprenda isso, tem gente que quer milagre, mas não quer obedecer. Aí o que que acontece? Ela vai deitando a botija e vai enchendo as vasilhas e o milagre vai acontecendo, certo? Chegou um momento que ela pediu mais uma para os filhos e o filho disse que não tinha mais. Aí o texto diz, e o milagre, e o azeite cessou, parou. Né? Sabe o que que eu aprendo? Eu quero aplicar aqui nesse momento do comentário. É que quem determinou o tamanho do milagre dela não foi Deus e nem o profeta. Foi a quantidade de abastecimento. Ou seja, se ela arrumou 50 vasilhas, Deus encheu as 50. Se ela tivesse arrumado 100, Deus encheria as 100. Certo? Então, Deus, ele pode, Deus tem muito mais para nos entregar. Então, seja ousado, né? Deus, ele vai te surpreender com algo abundante. Pois bem, querido, com isso nós vamos adentrar no segundo ponto da lição e no terceiro, já do terceiro tópico, para nós concluirmos. E o comentário aqui diz, Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Versículo 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas, né? Então é claro que Deus, ele está disposto a nos abençoar, ele tem bênçãos maravilhosas, abundantes, certo? Ele nos surpreenderá, mas Paulo convida, né, a igreja para a adoração ao concluir esta lição. Devemos adorar a Deus, não pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Terceiro ponto, a glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja, né? Então a igreja, ela tem como propósito manifestar o poder de Deus e glorificar o nome de Deus. A vida do crente deve ser para a glória de Deus. E não é somente, essa glória aqui não é levantar a mão e dar glória na hora do culto, na hora da pregação, não. É nossa vida diária, é nossa conduta, nossos feitos, nossas ações, dar glória no nosso corpo interno, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que é comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Os puritanos ingleses do século 16, 17, 18, eles pegaram este versículo como prática, como regra, né, de fé e prática. Eles entendiam que a mesma glória que eles davam a Deus na hora do culto, na hora do sermão, na hora do louvor, eles davam a Deus quando eles estavam no campo com a enxada, eles davam glória a Deus quando eles estavam no estábulo, trabalhando com os animais, assentado à roda da mesa com a família. Então, a igreja tem como propósito louvar e glorificar a Deus. Amém? Ele diz mais aqui, comentarista, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, ou seja, a glória é para Deus, né? A glória vem de Deus e é para Deus. Amém? Nosso pastor aqui sempre diz, manda a glória para cima, que Deus manda a glória de cima para baixo, mas procede da igreja, né? Essa manifestação de louvor, de agradecimento, aí Deus invade a igreja com a glória. Felizmente nós estamos no presente século em que o homem está detendo a glória de Deus para si. A pregação é egocêntrica, né? O eu está acima de Cristo fez, de Deus fez, de glória para Deus. Nós devemos dar glória para Deus, para vivermos na intensidade a sua glória. Em sua oração aposta nela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Ou seja, esta oração de Paulo, esse pedido de Paulo,
não ficou retido somente à igreja do primeiro século. Chegou até nós. Para todo sempre significa que os crentes, os santos de todas as gerações deveriam viver intensamente isso aqui que Paulo pediu a Deus e ter uma vida de glorificação ao Senhor. E concluindo a nossa lição, a ousadia da intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Eu espero que esta lição venha produzir edificação na sua vida, crescimento na sua classe, da sua escola dominical, você professor, você aluno, você superintendente. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Compartilhe o link desta aula. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um like, ativa o sino, porque semanalmente eu, presbítero Luciano Silva, aqui do Amapá, estou trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.